vocês. Amém? Amém. João capítulo 21, versículo 15. Quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Nos diz assim: e depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Pedro, você me ama mais do que esses me amam? E Pedro disse: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pois bem, então cuide dos meus cordeiros. E você diz um amém. Amém. Tome o seu assento no nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Igreja, depois de Pedro ter negado Jesus por 3 vezes diante de uma fogueira no pátio da casa do sumo sacerdote, ele desaparece. Nós não vemos Pedro no Calvário, nós não vemos Pedro em nenhum momento do sofrimento de Jesus. Pedro só volta a aparecer na manhã da ressurreição, quando o texto vai nos dizer que Maria Madalena vai até a casa dele, e quem atende é João, e ela vai dizer: Jesus não está lá, o corpo não está lá. Aí o texto diz que ambos vão até o local onde Jesus havia sido colocado, e chegando no local, eles não encontram o corpo, mas encontram apenas vestes de Jesus que estavam ali. Aí naquele mesmo dia, Jesus ressurreto agora aparece para Pedro e aparece para os discípulos. Preste atenção. Passa-se 8 dias, Jesus ressurreto aparece agora para Pedro e para todos os discípulos novamente. Eu gosto de pensar que nenhuma dessas 2 aparições de Jesus, depois de ter ressuscitado, cria em Pedro a esperança de que Jesus toca no assunto do que ele havia feito naquele dia. Porque talvez Pedro estava esperando Jesus que, logo após ter aparecido novamente, ia chamar Pedro para uma conversa dizendo: você me negou. Eu não falei para você que você ia me negar, e você disse que por mim você daria a sua vida? É esse Jesus que Pedro espera. Um Jesus que confronta, um Jesus que aponta o pecado dele, um Jesus que julga. Só que em nenhum momento Jesus tocou no assunto. Jesus não fala nada. Diga para quem está do seu lado: nada. Mas sabe o que é nada? Jesus não fala, Jesus não aponta, Jesus não julga, Jesus não chama Pedro para conversar. E o que vai criando na consciência de Pedro é que o fato dele ter negado Jesus, depois ter desaparecido, depois simplesmente Jesus já aparecer para ele, depois de 8 dias tornar a aparecer e não tocar no assunto, cria na consciência de Pedro que Jesus não me quer mais. Porque se Jesus me quisesse, ele falava do meu erro. Se Jesus me amasse, ele me confrontava dizendo que eu errei e ele tinha me avisado. Mas sabe o que Pedro vai pensar, juventude, igreja? Se ele não tocou no assunto, se ele não falou sobre o meu erro, se ele não apontou para mim dizendo: eu falei e você fez, ele não me quer. O que é que eu vou fazer agora? Já sei, vou tentar a minha vida de antes. A maior prova que a consciência de Pedro é a sua pior inimiga nessa situação é logo no início do capítulo 21 aqui do Evangelho de João. O primeiro versículo já nos mostra um homem completamente sendo levado pela sua consciência, pelo peso da falta de uma resposta vinda de Jesus pelo erro dele, a falta da conversa, a falta do diálogo. Aí sabe o que Pedro vai fazer? Se ele não me quer mais como discípulo, porque ele não quis resolver o problema conversando comigo, então eu vou voltar a pescar novamente. Aí o texto: e Pedro disse: vou pescar. Eu quero que você entenda uma coisa bem clara aqui nessa noite, diante dessa palavra que nos entregue. Dentro de 3 anos, Pedro nunca mais havia pescado para sua própria sobrevivência.
que dentro do ministério de Cristo e no chamado de Pedro, que Jesus autoriza Pedro a pescar, é quando Jesus falou para ele: vai até a beira da água, pegue o peixe e abra a boca, porque tem a moeda. Nós precisamos entrar e precisamos pagar o imposto. Por quê? Porque o que é de Deus é de Deus e o que é de César é de César. Preste atenção. Foi a única vez, pastor, que Jesus autoriza Pedro a pescar depois do seu chamado. Aí de repente surge Pedro, completamente levado pela sua consciência pesadíssima. Vou voltar para a minha vida de antes. No nome de Jesus, diga para essa pessoa que está do seu lado: antes de Jesus é uma coisa, depois de Jesus é outra completamente diferente. E sabe por que é completamente diferente? E isso aqui talvez seja a resposta para o conflito interno de alguém que me ouve aqui nessa noite. Que talvez a sua consciência tenha se tornado tão pesada na sua vida, ao ponto do diabo usar isso como uma influência para tirar você do lugar certo e te jogar novamente no lugar onde Jesus já tirou você. E talvez ele esteja dizendo para você: volta para lá porque lá é o teu lugar, volta para aquelas pessoas porque essas pessoas são para você, volta para esses relacionamentos porque eles são para você. Só que Jesus me trouxe aqui para dizer: já te tirei uma vez de lá, não é para você voltar. Eu vou te provar pela palavra que Pedro não tem vida de antes. Jesus se apresentou agora de uma maneira inédita. Eu disse inédita. Discípulos já tinham visto Jesus curar, libertar, anunciar a palavra do reino dos céus, mas um Jesus que anda sobre as águas é a primeira vez. A maior prova que isto é uma aparição inédita, que os discípulos chegam à conclusão: não pode ser Jesus, é fantasma. Porque nós nunca vimos eles assim. Não, nós nunca vimos ele assim. Quebrado. Aí Jesus vem andando sobre as águas, aí o texto. E Pedro de dentro do barco falou: Senhor, se é o Senhor mesmo, me manda e ter contigo. Pedro, vem. Aí lá vai o Pedro, juventude, andando sobre as águas. Aleluia. Aí o texto: e o vento lhe era contrário e começou a afundar. Afundar. Só que o problema não é o afundar em si dentro do texto, mas é o texto me apresentar Pedro apavorado. Um Pedro dizendo: Senhor, me salva, me socorre. Eu vou morrer. Olha a maior prova que não tem uma vida de antes. Eu estou falando para você sobre um pescador experiente. Quem está aqui dá glória a Deus. Eu estou falando para você sobre um homem entendido de água rasa, de água profunda, de rede, sem rede. Eu estou falando para você, Pedro, homem da sociedade da pesca da Galileia. É Pedro. De repente um homem experiente de água está com medo de morrer afogado. Aí alguém vem falar para mim que isso aí é acaso. Não, não é acaso não. É porque lá em Lucas 5 Jesus deixou bem claro: Pedro, a partir desse dia nunca mais você vai pegar peixe. Por quê? Porque você não vai ser mais pescador de peixe, meu filho, mas eu estou te chamando para ser pescador de homens. Eu esqueci o meu. É por isso que eu falei para você que antes de Jesus você pode ser o que você quiser. Você pode tentar o que você quiser. Agora, quando Jesus resolve entrar e falar: chega, não adianta voltar. Pedro, pastora Sônia, tem todas as evidências. Pescaria não é mais para mim. Pescaria não é mais para mim. 3 anos e meio de ministério de Jesus. Pedro andando para cima e para baixo, vendo Jesus curar, libertar, operar. E de repente ele diz: vou pescar. Tentando uma vida que não me cabia mais. Só que aí é o problema agora no texto de João. Porque Pedro, ele não quer ir sozinho.
Porque o autor vai apresentar todos os discípulos que estavam nesse incidente. Coloca nome, quem é, a origem, fala tudo. Aí João aqui vai dizer: e os discípulos disseram a Pedro: nós vamos contigo. Tem discípulo aqui que está sendo colocado, apresentado por João, que nunca nem pescou na vida. Você percebe o poder de persuasão que Pedro tem? Você percebe o tipo de influência que Pedro exerce? Tem discípulo ali que nem sabe o que é pescar, mas porque Pedro falou que vai, o povo vai atrás. É Pedro falando: eu vou, estou desistindo do discipulado. Aí está todo mundo dizendo: vamos desistir também. O que eu quero falar para você de uma maneira muito objetiva, jovem, é que tipo de influência você deixa as pessoas terem sobre a tua vida. Aleluia! Porque todo dia tem alguém desistindo de Jesus por aí. Todo dia tem alguém negando Jesus por aí. Todo dia tem alguém entrando pelo caminho de facilidade por aí. Só que a diferença é se eu permito que isso me influencie ou não. E o Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: se até hoje você permitiu alguém ter poder sobre a tua vida, Jesus está falando: isso acaba hoje, porque a única palavra de ordem que vai ser liberada sobre a tua vida para reger a tua história é a de Deus. Aleluia! Jesus! E sabe o que me assusta? É que João está indo junto. Pedro desiste do chamado, Pedro desiste de ser discípulo, Pedro desiste de continuar. E até quem amava, ao ponto de permanecer sozinho nos pés da cruz, sem mais ninguém, está dizendo: eu vou também. Porque eu posso dizer que amo do jeito que for, que eu sou apaixonada por Ele do jeito que for. Só que isso é muito fácil dizer em momentos que lhe convém. Agora, quando o negócio aperta ao ponto de você permanecer sendo você, ou melhor, o que Ele quer que você seja, aí você começa a entender por que a Bíblia diz que naquele grande dia vai ser separado o que serve e o que não serve, o que tem as suas vestes limpas e os que não têm as suas vestes limpas. Porque, igreja, nós estamos vivendo um momento na face da terra, e principalmente no Brasil, o cenário que nós estamos vivendo na nossa nação é um cenário que nos coloca a nos despertarmos pelo que está vindo aí. E o que eu estou falando para você não é a respeito de partido, mas é a respeito da palavra. Porque você querendo ou não, Jesus ele vai voltar. Você acreditando ou não, a palavra está se cumprindo a qualquer momento, a qualquer hora. Nós estamos dormindo, a palavra se cumpre. Nós estamos aqui cultuando, a palavra está se cumprindo. A gente acorda amanhã, a palavra está se cumprindo. Todo momento a palavra está se cumprindo. Então não vem me dizer que você não entende o cenário que nós estamos vivendo. O que está vindo aí nada mais é do que cumprimento da palavra do Senhor. Porque é necessário que isso aconteça nos últimos dias. Para quê? Para a gente entender quem é que serve e quem é que não serve, quem é que se mantém e quem é que não se mantém. Ai, nossa, ai, pergunta para quem está do teu lado: até que ponto você permite alguém te influenciar? Até que ponto? Que isso aí, hein, João? Até que ponto você está permitindo a influência de Pedro influenciar o teu chamado? Até que ponto? Aí vai lá todo mundo agora, de discípulo para pescador. Por quê? Porque Jesus quer? Não, porque Pedro decidiu. A mesma situação que acontece em Lucas 5 é que acontece em João 21. A noite inteira não pegam nada, estão voltando para a praia completamente frustrados. Aí quem é que está na praia, igreja? Jesus. Aleluia, Jesus!
É aquela história, sabe? Eu posso tomar as decisões que eu quiser. Eu posso andar pelos caminhos que me convém andar. Mas Jesus sempre vai chegar para dizer: não foi para isso que eu te chamei. Porque quem lê João 21 só pensa em pesca milagrosa. Quem lê João 21 só pensa em Jesus que está lançando uma palavra e vem muitos peixes através dessa palavra. Só que João 21 é muito mais profundo do que a gente lê. João 21 é a restauração de um homem que foi chamado para o discipulado e o Senhor entrega para ele um pastoreio como apóstolo na igreja primitiva. É a restauração dos discípulos que de repente estão indo na onda de Pedro dizendo: vamos desistir, vamos pescar. Então isso vai muito mais além do que a gente entende. Jesus ali na beira da praia não é apenas um homem para liberar uma palavra para vir peixe para a rede, não, mas é um homem para dizer nas entrelinhas: isso aqui não é lugar para vocês. Eu não chamei vocês para ser pescador de peixe, não. Olha para quem está do teu lado e fala: Jesus tem muito mais para a tua vida. Aleluia, Jesus! É muito mais. Glória a Deus, aleluia! Filhos, ó Jesus, vocês têm o que comer? Jesus, ele nunca entra no ambiente de frustração de alguém sem trazer para aquele ambiente a resposta de restauração. Nunca. Nunca. Jesus nunca entra num lugar que alguém está frustrado para fazer aquele lugar ficar pior. Se ele entra no ambiente de frustração é para restaurar a vida de alguém. Porém, eu preciso permitir que ele faça isso. Verdade, Jesus. Deus, aleluia. E sabe qual é a maior prova que eu preciso do ato de permissão? É porque quando Jesus pergunta dentro do texto: filhos, vocês têm o que comer? Aí discípulo: não temos. Sabe o que é isso aqui? Não é apenas um ato de negação, mas isso aqui é a responsabilidade pela falta. E como é difícil isso hoje em dia. Gente que se responsabiliza pela falta que tem. Hoje eu não estou bem. Hoje eu não tenho nada. Hoje eu não estou feliz. Hoje a minha alma está abatida. Aí sabe o que me preocupa? É que a nossa geração está sendo agora padronizada. Isso é muito preocupante. Porque chorar em culto é de vez e nunca. Sentir presença de Deus de uma maneira que às vezes se torna incômodo para alguém que está do nosso lado é de vez e nunca. Por quê? Porque nós estamos padronizando os perfeitos dentro da igreja. Porque se chorar é porque está passando luta. Se está chorando é porque está em dificuldade. Se está sentindo a presença de Deus e começa a dar glória a Deus, aleluia, não precisa de nada disso. Porque com Jesus não precisa ser nada exagerado. Aí vai padronizando as coisas. Aí nós estamos vindo de uma geração que era completamente cheia do Espírito Santo. Aí chega nessa geração que tudo é padronizado, a gente nem consegue fazer nada direito. Aí começa a se esfriar. Só que se essa fé, eu tenho certeza que é a geração dos últimos dias, não vai ser uma geração vazia, mas é a geração que vai viver um grande avivamento. Então me desculpa você que veio aqui nessa noite hoje como fiscal de culto. Não precisa disso, não precisa cantar assim, não precisa adorar assim. Me desculpe se nessa noite você é fiscal, mas eu vim pegar para quem faz parte de uma geração cheia. Aí a gente gosta não perdeu só a geração do arrebatamento, eu sou a geração do Maranata, tem certeza? Meu Deus! Aleluia! Você tem certeza disso? Aleluia! Como que nós somos a geração que vai viver um grande avivamento na face da terra? Se a gente entra no padrão das pessoas. Verdade, Jesus. Olha para quem está do teu lado, com toda a autoridade que Deus te deu, dá uma olhada. Não, mas você vai dar uma encarada. Dá uma encarada aí, dá uma intimidada aí nessa pessoa.
Isso, fala para ele, para ela, seja o padrão que a palavra quer que você seja. Olha para mim, sabe qual é esse padrão? É a profecia do profeta Joel. E aconteceria, assim diz o Senhor, que nos últimos dias, eu vou falar de novo, nos últimos dias, eu, Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Essa noite não é noite para quem veio ver, essa noite é para quem veio sentir, para quem veio ver. Ai, se responsabiliza pela tua falta. É bom às vezes, sabe? É bom às vezes chegar no culto e chorar mesmo porque você não está bem. É bom às vezes chegar no culto, abaixar a cabeça e conversar com teu pai e falar: o dia não foi bom, Senhor, mas eu estou aqui para te ouvir. Aleluia, Jesus. Vamos parar de entrar nesse padrão de frieza espiritual. Sabe o que Jesus disse para mim aqui nesse momento? Que essa noite jovem vão ser batizados com o Espírito Santo aqui. Ai, eu sei, jovem, mas Aleluia, porque Jesus. nós não vamos nos conformar com o padrão que alguém quer impor. Quem está gritando, sejam frios, o Senhor está dizendo, sejam cheios. Glória a Deus. Nós não temos o que comer. Olha o que eu falei para você. Jesus nunca entra na frustração de alguém sem a resposta da restauração. Sabe qual é a resposta aqui? Depois da responsabilidade pela falta? Lança. Lança para o lado direito. Aí o texto. E lançando eles para o lado direito, pegaram todos os peixes que a rede ia se rompendo. Depois de uma noite inteira, igreja, eles estão vivendo uma restauração completa. Olha o texto. E os discípulos vindo em direção à praia, Jesus estava lá. E tinha peixe, tinha pão e tinha uma fogueira. Fala assim comigo, fogueira. Aí vem os discípulos, né? Trazendo o barco e tudo mais. O texto de João diz que Jesus olhou para eles e falou assim: filhos, me dê um pouco do que vocês pegaram para que eu vos sirva. Se já estava tudo pronto, pastora, para que pegar mais? Sabe para que pegar mais? Porque Jesus aqui não quer fazer mais pão e mais peixe. Jesus aqui está preocupado com aquele que não quer vir de jeito nenhum. Quem é que não quer vir de jeito nenhum? Meu Deus. Quem é que está enrolando para chegar na praia? Pedro. Aleluia. E o texto me dá toda a segurança para pensar a respeito disso, que vai dizer assim: e Pedro puxando a rede, olha o último vindo. Puxando a rede, já levou para a praia. Jesus sempre tem a situação certa para chamar de volta quem está longe. Glória a Deus. Não está faltando pão, não está faltando peixe, mas ele está dizendo: eu quero aquele que está na rede. Aleluia. Mas já tem peixe aqui, não, mas tem aqui, mas eu quero que está na rede. Quem é que vai trazer a rede? É Pedro? Vem, Pedro, pode trazer. Agora pensa aqui, juventude, pensa aqui, igreja, o Pedro, que 2 vezes se encontrou com Jesus após a sua ressurreição, e nenhuma dessas vezes Jesus tocou no assunto sobre ele ter negado ele. Aí lá vem Pedro puxando a rede. É a terceira vez, ele não vai falar nada. É a terceira vez, ele não vai tocar no assunto. Quando Pedro chega na praia, Jesus realmente não toca de início no assunto. Não toca. Jesus simplesmente começa a repartir. Reparte o pão, reparte o peixe. Aí o texto, e todos comem
E todos bebem, e depois de ter servido, o texto diz assim, que agora Jesus olhou para Pedro e falou, Pedro, até que enfim ele toca. Até que enfim ele resolveu tocar no assunto. Mas eu gosto de pensar que o que faz Pedro demorar para chegar na praia, o que faz Pedro ser o último a trazer a rede, é na verdade o que João havia liberado dentro daquele barco. Porque o medo dele se aproximar da praia não era a falta do peixe que estava lá, porque ele sabia que talvez o cenário já estava preparado. Mas o pensamento de Pedro é quem é que estava ali esperando por ele. Porque até então ninguém sabia. A única pessoa, depois de eles terem pegado peixes e peixes e peixes, que falou é o Senhor, foi João. Fala para quem está ao meu lado, que você sempre vai precisar de um João na tua vida. Agora eu vou te explicar o porquê. Por que ninguém chegou na conclusão que era Jesus? O único que vai dizer que era o Senhor é João. Aí é por isso que o texto fala que Pedro agora ele se veste porque estava nu e se lança no mar. Então eu entendo que quando eu estiver tão cego e tão cego ao ponto de não perceber a minha realidade bem na frente dos meus olhos, vai ter um João do meu lado falando, você não consegue enxergar quem ele é, mas eu estou falando para você quem é que eu estou vendo, é ele, é ele. Pedro é ele, pega aí. É por isso do constrangimento, é por isso que Pedro chega na praia constrangido, é por isso que o texto vai dizer que quando eles estão comendo e bebendo na praia, ninguém ousou perguntar se era Jesus ou não, porque eles sabiam que era Jesus que estava servindo eles. Aí agora Jesus falou, Pedro, agora é a hora. Eu queria estar lá. Principalmente nessa parte. Imagina o susto que Pedro leva. 3 vezes Jesus se apresenta. As 2 primeiras não falou, e agora na terceira resolveu falar. Que um susto. Ele falou comigo. Ele enfim chamou meu nome. Pedro, eu tenho uma pergunta para você. Você me ama mais do que esses que estão aqui? Pedro, entendendo a oportunidade que lhe é entregue, ele não vai perder tempo. Ele está esperando por essa conversa há muito tempo. Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Primeira situação que eu vejo aqui nessa conversa. Eu falei para você que o que me chamou a atenção dentro desse cenário que Jesus preparou não é peixe, não é pão, mas é fogueira. Fogueira. Se eu fosse Pedro, chegando na praia, eu não ia focar no pão, eu não ia focar no peixe, eu ia olhar para a fogueira. Porque o que é que a fogueira traz para a consciência de Pedro? Foi diante de uma fogueira assim que por 3 vezes você disse que não conhecia ele. Foi diante de uma fogueira assim que por 3 vezes você negou que tinha alguma parte com ele. Chegar na praia e ter uma fogueira é lembrar do erro. Só que Jesus, ele não aponta o erro de ninguém, ele aponta o caminho para o pecador. É por isso que ele mesmo vai dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Aleluia. Mas o mais interessante dentro desse cenário é que Jesus recriou a situação da fogueira para quê? Para mostrar para Pedro o seguinte: se daquela vez, diante de uma fogueira, você me negou por 3 vezes, agora diante dessa fogueira você vai me dizer que me ama por 3 vezes. Se daquela vez, diante de uma fogueira, você disse por 3 vezes que não me conhecia, agora diante dessa fogueira, por 3 vezes, você vai dizer que é apaixonado por mim. Eu vou dizer para você que o cenário pode não mudar, mas a história muda. Muda. Agora a conversa aqui é diferente, Pedro. Você me ama. Senhor, eu te amo. Jesus pergunta por 3 vezes, 3 vezes, 3 vezes, 3 vezes.
Isso aqui não é apenas para entender a intensidade do amor de Pedro, porque Jesus sabe, eu já vou entrar nisso aqui. Mas isso aqui é porque Jesus queria dessa vez mostrar para Pedro até onde ele iria para continuar mantendo a promessa que ele fez. Porque da primeira vez ele disse que morreria por Jesus, mas negou. Eu dou a minha vida pelo Senhor. Negou. Então agora, já que você entende sobre promessas quebradas, agora você vai entender sobre promessas mantidas. E é isso que eu gosto. Porque Jesus nunca vai colocar na frente de alguém o seu erro falando, você errou nisso aqui. Se Jesus fizer isso, ele está dizendo, errou aqui para melhorar aqui. Glória a Deus. Falhou aqui para ser melhor aqui. Se aqui, Pedro, você não conseguiu manter uma promessa, dessa vez você vai manter. Me ama? Por 3 vezes ele pergunta. Aí eu vou falar uma coisa aqui para você, jovem igreja do Senhor. Nós temos esse hábito e esse costume de exigir das pessoas o que nós não somos. Porque isso aqui é muito grave. Eu quero um amigo leal, mas eu sou um amigo leal? Eita Deus. Eu quero um relacionamento fiel, mas eu sou fiel no meu relacionamento quando eu tenho? Eita. Eu quero pessoas do meu lado que emanam companheirismo, mas eu sou companheiro das pessoas. Porque a geração do eu quero tudo, mas eu não dou nada. Eu quero mudança nas pessoas, mas eu não mudo se for preciso. Só que mais uma vez eu vou dizer para você, não é assim que o reino de Deus funciona. O que Jesus quer entender de Pedro aqui não é uma palavra te amo, mas é até onde ele vai para manter isso. Está falando que me ama, prova. Está falando que me ama, seja leal. Está falando que me ama, faça o que você está falando. Porque um grande erro que nós vivemos nos últimos dias é pessoas que falam uma coisa, mas o coração diz outra completamente diferente. E nós não temos que viver de promessas vazias. Se for para fazer promessas, mantenha o que você fala. Quer ser amigo, seja um bom amigo. Quer ter um relacionamento, jovem, seja alguém bom para o teu relacionamento. Eu estou falando aqui trabalho, faculdade, igreja, dentro da sua casa. Não exija das pessoas o que você não é. Aí vou te fazer a pergunta, você responde para você mesmo. Você ficaria feliz de ter na tua vida alguém como você? Meu Deus. Com o teu caráter? Com a tua conduta? Com a tua personalidade? Com o teu comportamento? Você ficaria feliz? Não, não ficaria feliz. Então por que você exige dos outros uma perfeição que você não tem? Porque para entrar na tua vida é seguro, né? Só entra quem é perfeito. Mas se você é na vida de alguém, Pedro, eu quero que você me mostre até onde você vai para cumprir o que você fala. E a maior prova disso é que as 2 vezes que Jesus pergunta, Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Ele usa dentro da variante aqui no texto uma palavra grega que é uma denominante do amor, que é o amor ágape. O amor ágape é o amor sacrificial. É o primeiro amor. É o amor que dá tudo, que entrega tudo. Então quando Jesus pergunta para Pedro, ele usa essa variante. Pedro, você me ama no amor ágape, ou seja, você me entrega tudo? Só que Pedro nas 2 vezes não responde Jesus usando o termo do amor ágape. Ele usa o termo do amor filhinho, que está abaixo do amor ágape, que é a afeição por alguém, é o gostar. Então vamos parafrasear a palavra aqui. Jesus está falando para Pedro, Pedro, você me ama com tudo? Aí Pedro está respondendo, mais ou menos. Pergunta de novo, Pedro, você me ama com toda a tua vida? Aí Pedro, mais ou menos. Aí entra a terceira vez, e eu gosto da terceira vez. Porque a terceira vez, quando Pedro ouve Jesus perguntar de novo, o texto vai dizer, e Pedro se entristeceu porque o Senhor tornou a perguntar. Você já parou para pensar por que Pedro se entristece? Se fosse para ficar triste porque a pergunta é repetitiva, ficava da segunda, para que ficar da terceira? Sabe por que ficar da terceira? Porque agora Jesus vai falar a mesma linguagem que Pedro fala.
Se Pedro usou o termo filho, ou seja, tem uma afeição pelo Senhor, agora Jesus vai falar exatamente igual. Pedro, você gosta de mim? Aí Pedro se choca. E isso que me preocupa. O que, Carol? Sabe o que me preocupa? É quando Jesus entende que se Ele der para mim o que eu estou dando para Ele, eu vou ficar feliz ou vou ficar frustrado? Vou ser mais objetivo ainda. Se hoje você saísse desse culto e recebesse do Senhor a mesma proporção que você está entregando para Ele aqui, e Ele entregasse para você na mesma intensidade, você ia voltar para a tua casa feliz ou triste? Não, me responde aí, feliz ou triste? Carolina, não sei. Pensando assim, né? Se Jesus falar a nossa linguagem, o negócio pega, né? Assídio, remare. Se Jesus fizer como eu faço, o negócio vai pegar, né? Vai. Sabe por que vai? Porque eu quero tudo dele. Quando eu me entrego pela metade, é o tempo que sobra. E quando não é o tempo que sobra, é o ato da obrigação. É a liderança ter que exigir alguma coisa, sendo que você tinha que sentir prazer de participar. O prazer de orar, o prazer de se santificar, o prazer de meditar na palavra. Coisas espirituais não precisam ser cobradas, elas precisam ser amadas. E é isso que essa geração precisa entender. Se Jesus usar a mesma linguagem que a gente usa, ninguém vai aguentar. É por isso que desde o início eu estou falando como que a gente fala que nós somos a geração do Maranata. Se nem tempo para Jesus a gente tem. Eu não estou falando de trabalho não, viu? Não vem falar de trabalho demais. Eu tenho faculdade, eu tenho curso, eu tenho família para sustentar. Daniel era um homem extremamente ocupado dentro da Babilônia. O homem é governador da Babilônia. O homem tem que resolver tudo o que acontece na Babilônia. Debaixo de Nabucodonosor é Daniel que comanda o lugar. Aí Daniel, o texto dizendo, por 3 vezes ao dia Daniel orava. E como se não bastasse, ele ia lá, abrir a janela para todo mundo ouvir a oração dele. Aí você vem lhe dizer que não tem tempo para falar com Deus. O negócio é diferente, igreja. Não é sobre não ter tempo, é sobre não querer. Porque, ó, nem sempre nós vamos estar em um ambiente que você pode dobrar o seu joelho. Presta atenção, jovem. Você está lá na fila do açougue para tua mãe, você está lá na fila do banco para pagar uma conta da lotérica. Se Deus mandar, você faz, mas de repente você está ajoelhado, vai. Aí o ato da oração é o que ninguém entende. Oração não é força, é diálogo. É você estar ali toda hora falando com Deus, Senhor, estou aqui. Senhor, eu te amo. Senhor, renova as minhas forças. Senhor, me ajuda. Isso aí está acontecendo, você lá na fila, voltando para casa, entrando no ônibus, pegando carona, chamando o Uber, indo para a faculdade, indo trabalhar, voltando do trabalho, fazendo comida dentro de casa. Aí você está fluindo por quê? Porque não é sobre força, é sobre prazer. Eu amo orar, eu amo ler a palavra, eu amo me santificar. É isso que nós precisamos entender. Nada é por força, mas sim por amor. A preocupação de Jesus aqui é entender e mostrar para Pedro que para aquilo que ele iria se tornar, ele não pode se entregar pela metade agora. Pedro, não dá. Porque o que eu tenho para você no futuro não pode vir de meia entrega. Você tem que se entregar por completo. Porque eu não chamei você para ficar dentro de um barco tentando a vida. Não é esse futuro que eu tenho para você, meu filho. Eu já te tirei disso. Não é se entregar pela metade, eu gosto do Senhor. Não, eu quero que você me ame com toda a tua alma. Sabe por quê? Porque lá no futuro não tem um discípulo, não tem um pescador, tem um apóstolo. Lá no futuro, Pedro,
Tem um homem que, quando é confrontado por uma multidão do lado de fora de um cenáculo, porque eles ouvem uma língua que nunca ouviram antes, e começam a dizer que naquele horário da manhã os homens já estão embriagados com bebida fermentada. É você, como apóstolo, que vai se colocar em pé dizendo: homens e mulheres, isso não é efeito de bebida fermentada, mas isso é o que ele nos disse: ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E além de tudo, isso é uma promessa feita pelo profeta Joel, quando ele disse que nos últimos dias nós viveremos isso. É esse Pedro lá no futuro, é o Pedro que passa e a sombra dele cura, é o Pedro que vai orar 3 horas da tarde e fala para o paralítico: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta a mão e anda. É esse Pedro do futuro, e para você ser esse Pedro do futuro, você precisa se entregar aqui agora. É por isso que eu estou perguntando para você agora: você gosta de mim ou você me ama? Pergunta para quem está do teu lado: você gosta dele ou você o ama? Pedro, você disse que me ama, então apacenta as minhas ovelhas. Nenhuma declaração de amor, ela se torna válida sem esforço ou sacrifício. Amo, mas está disposto a fazer o que eu quero? Tem que ver isso aí, né, Pedro? Te amo com toda a minha vida, já disse que te amo, me amo, então apacenta. Sacrifica, ofereça. E é nisso que o jovem se perde, foi caminhando para o final. Sabe o que o jovem se perde, finalmente? E ele entra naquele campo de batalha, e às vezes até mesmo desiste, sai da igreja, fica fraco na fé, porque ele não entende que ele pode ser o que ele quiser. Ele pode ser o que ele quiser. Você pode ser o que você quiser. Você pode ter sua faculdade, você pode fazer o seu concurso, pode ser enfermeira, advogado, juiz, médico, policial, seja o que você quiser. Mas nunca coloque isso aqui na frente do que o Senhor quer que você seja. Porque o que Jesus queria que Pedro entendesse é exatamente isso. Eu não quero que nunca mais você coloque na frente do que eu tenho para você o que você pensa para a tua vida. Você veio aqui de novo para pescar. Quer pescar, meu filho? Pesca. Pesca em hora vaga, pesca com os amigos, pesca com o João, pesca quando não tiver tempo para fazer a obra, pesca. Só que na frente do pescador tem um apóstolo, na frente do pescador tem um pastor, na frente do pescador tem um Pedro compromissado com a obra. E é esses valores que a gente vai invertendo. E o Senhor está dizendo: você pode viver tudo que você quer. Tudo. Quem foi que disse que estar na presença de Deus anula algum sonho teu? Que Deus é esse, juventude? Que Deus é esse que vai falar para você: me dá o sonho da tua vida e te forçar a renunciar ao que você mais deseja? Alguém falou para mim que Deus é assim: o sangue de Jesus tem poder, porque Deus não é desse jeito. É por isso que o jovem se sente oprimido dentro da igreja. Não quer desenvolver chamado, não quer desenvolver ministério, porque pensa que tudo isso aqui é uma prisão. Só que isso aqui não é uma penitência, é prazer, é amor. Então é o Senhor falando para a nossa vida aqui nessa noite: viva o teu sonho. Entra mesmo na faculdade, vai mesmo prestar concurso público, entra nesse curso, vai lá, entra nesse trabalho, entrega o currículo naquele lugar, vai lá tirar a sua habilitação, faz sua correria. Porém, não coloque tudo isso na frente do que eu quero que você seja. Você, jovem, pode ser um obreiro, mas também pode ser um advogado, pode fazer a tua faculdade, pode ser o que você deseja ser, mas nunca se esqueça dessa função. O apacentar que Jesus está falando aqui para Pedro é exatamente isso. Não se esqueça que toda prova de amor precisa de um sacrifício. Eu estou perguntando para você, Pedro: você me ama ou você gosta de mim?
Termine essa palavra com essa pergunta para você, jovem. Você quer se entregar para o Senhor nessa noite? Não estou fazendo apelo aqui não, viu? Não estou fazendo apelo ainda aqui não. Mas eu estou falando para você que quer sair daqui ainda mais apaixonado por Jesus. Carolina, eu sei o que Jesus tem para mim no meu futuro. E para eu viver tudo isso no meu futuro, eu tenho que me entregar por completo agora. Eu quero me entregar. Vou pedir para que toda a igreja fique de pé. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Se for possível, eu quero chamar toda a juventude aqui na frente. Toda a juventude aqui na frente. Toda a juventude. Toda a juventude. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Isso, vem. Vem. Tem um lugarzinho aqui, eu venho pra cá. Glórias a Deus. Aleluia. Vem correndo. Eu vou fazer essa pergunta para você novamente. Você ama ou você gosta? Porque se você falar assim para mim hoje, Carol, eu amo, então nós viveremos aqui algo tão profundo em Deus, que depois desse congresso a tua vida com Deus nunca mais vai ser a mesma.